objetivo um bate-papo descontraído sobre os temas da odontologia. E hoje eu vou conversar com esse grande cara que está aqui, meu amigo há mais de 35 anos, meu colega de profissão, meu amigo e por apelido, o Penha, quer dizer que nós morávamos na Penha, para conversar sobre um assunto que ninguém conhece como ele, sobre os novos paradigmas na cariologia, remoção completa ou seletiva da cárie. Te chamo de Penha ou te chamo de Imparato? Ah, você tem que chamar de Penha, né, cara? Não tem como. Não tem como. Não existe. Quase saiu uma lágrima aqui já, de arrepio, cara. Fala, olha, Ricardo. Eu te chamava de Ricardinho. Olha, verdade. O Camilo já falou aí, nosso futebol. Olha, quanta saudade, cara. Pô, que bacana te ver aqui novamente. Ó, o Penas aqui também. Quanta gente legal já. Poxa. Muito bacana. A Ana Paula está Ana Paula Kronfli, querida Ana Paula, seja bem-vinda. Pô, Ricardo, para mim assim, é muito legal. Já deixo um abraço aí para o Hugo, né, para o Camilo, para você. Não tenho o que dizer, né? Nós somos da Penha. Até fiz uma brincadeira hoje num post lá. Vem aqui, eu sou da Penha. Vem aqui, nós somos da Penha, né? Ô Penha, olha o que nós temos de legal para bater um papo com esse pessoal hoje. A cárie ainda é considerada uma doença infecto-contagiosa? É possível deixar cárie na cavidade? E, se possível, em cavidades rasas, médias, profundas e muito profundas? Qual a nomenclatura sugerida para a remoção de cárie hoje em dia? Dentina infectada e afetada, qual a nomenclatura mais adequada para esses tipos de dentinas? Preciso colocar hidróxido de cálcio sobre a proteção ou sobre a remoção seletiva de cárie? E antes de você responder todo esse bate-papo com a gente, eu só vou seguir aqui uma questão protocolar e uma promoção, não uma promoção, mas um brinde que a Curaprox faz para todos os seus seguidores, já é uma tradição, Penha, que ao longo da live nós vamos falar 3 palavras-chave ou 3 pequenas frases, e ao final o nosso seguidor, o nosso colega, ele vai lá postar no feed da Curaprox Brasil, e uma frase criativa com essas 3 palavras-chave e aquelas 10 frases mais criativas receberão, né, serão julgadas pelo pessoal da Curaprox e receberão essa necessaire recheadinha de produtos aí como a Biu, a Escova 5460. Eu só reforço a lembrança que eles precisam estar inscritos no canal do YouTube da Curaprox Brasil. Tá certo? Dita a promoção, meu amigo, eu posso citar aqui a primeira palavra-chave. Vou pedir para o pessoal ir anotando aí o nosso tema de hoje, remoção seletiva da cárie. E para responder os nossos bate-papos, as nossas questões, eu trago hoje esse grande cara, como apresentei para vocês, o professor José Carlos Imparato. Eu resumi um pouquinho do teu currículo, tá? Porque senão nós ficaríamos o tempo todo aqui. Relaxa. Graduado em odontologia pela Universidade de Santo Amaro, 1987. Mestre em ciências odontológicas pela Universidade de São Paulo, 1996. Doutorado em ciências odontológicas pela USP, Universidade de São Paulo, 1999. Especialista em radiologia, 1994. E odontopediatria, 1991, pela Unicastelo. Especialista em arqueologia pela Unisa, em 2008. Professor livre docente da disciplina de odontopediatria da Universidade de São Paulo e professor do programa de pós-graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic. Presidente da ABOPED no período de 2016 a 2019, consultor internacional e presidente da Liga Nacional da ABOPED no período agora de 2020 a 2021. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em odontopediatria, atuando principalmente nos seguintes temas: banco de dentes, anatomia dos dentes descidos, técnica de mínima intervenção para o tratamento da cárie dentinária, coordenador técnico-científico do Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Não bastasse isso tudo, 286 trabalhos publicados e 21 livros. Meu amigo, é muito conhecimento. Muito obrigado por participar com a Curaprox desse nosso bate-papo e te recebo aqui com muito carinho. Cara, eu queria já te passar para a gente mergulhar aqui no assunto, porque uma hora vai bem depressa, Penha. Sim. Para contextualizar essa nossa live,
de hoje, eu quero te perguntar: a cárie ainda é considerada uma doença infecto-contagiosa? Bom, essa pergunta é muito, assim, super oportuna, né? E para nossa geração, né? Nós fomos, né, formados com esse conceito de uma doença transmissível e infecto-contagiosa, né? E atualmente esses conceitos não são mais verdadeiros. E nós estamos falando que o que se diz hoje, a doença é uma desbiose, é um desequilíbrio da microbiota cariogênica, acídica e acidúrica. Então, na verdade, hoje, quando nós falamos da doença cárie, ou da desbiose, ou do desequilíbrio, nós não fazemos mais essa correlação, né? E essa pergunta é ótima porque ainda tem muitas pessoas, por incrível que pareça, né, que confundem e falam da doença ou da desbiose sendo transmissível. E é óbvio, né, que quem ainda tem esse conceito, aqui de uma maneira bem educada, imagina como que ela trata ou como ela pensa em decisão de tratamento se ela tem um conceito da doença equivocado, né? Então, essa pergunta, acho que começamos muito bem. Hoje se fala muito mais em desbiose ou um desequilíbrio da microbiota. Muito fantástico. Legal. E daí gera essa questão, né, Penha? Nós estamos tratando, né? Nossa doença é um pouco diferente das outras. Nós tratamos diretamente a doença ou tratamos propriamente a lesão de cárie, né? Perfeito. E você já citou aí, não é? Um documento, e isso, a Bianca, minha ex-aluna de corredor, quanta gente legal aqui, eu fico até, não vou nem ficar citando os nomes, já entrou tanta gente legal aqui, Ricardo, que eu vou te falar, viu? Bom, mas na verdade esse documento eu cito praticamente em todas as minhas aulas, ou mesmo em lives, mas essa você que escolheu e me passou, eu não mexi em nada, né? Porque nós temos esse documento, duas brasileiras, né? A Soraya Leal e a professora Marisa Maltz, que mostram toda essa questão junto com todos esses colegas aí renomados, que nós aprendemos com muitos deles também. Na verdade, o que se pensa muito hoje, e é difícil, né, quando os colegas começam a comentar sobre tratar a doença, se fosse tão simples, né? Durante um tempo da minha vida, quando nós começamos um projeto em São Luís do Paraitinga, um projeto, uma cidade com 10 mil habitantes, temos um projeto há 21 anos lá, eu levei esse projeto com a Sandra, e várias gerações de alunos passaram por lá, e eu tinha na minha cabeça assim, né, pô, nós vamos acabar, vamos erradicar a doença nessa cidade, né? 10 mil habitantes, trazendo todos os conceitos atuais de doença, de lesão, e a situação não é tão simples assim, né? A situação é muito mais complicada. Nós, assim, tentamos tratar, né, essas lesões que ficam evidentemente aparentes, mas para tratar a doença, ou para tentar incomodar um pouco essa doença, ou tentar desequilibrar a doença, olha, nós temos que rever muitos conceitos. E aí, outro dia, estávamos discutindo, precisaríamos muito mais de questões políticas, né? De políticas na área de saúde, por exemplo, que já existem algumas, né? Mas vamos pensar em escolas públicas, por exemplo, em particulares, se inibir o consumo livre de açúcares, informações melhores, porque não é fácil, né? Então, é um ponto assim que eu venho debatendo muito também, sabe? Internamente, e venho mudando também muitos conceitos, né? E lendo esses documentos, nos deixam mais capacitados e ainda até nos deixam mais fortalecidos com o que nós pensávamos lá atrás, né? Então, é uma questão assim, muito interessante. Eu dou aos nossos seguidores alguns números que complementam o que você fala. Hoje, em números atualizados, uma doença que acomete acima de 80%, doença entre aspas, o Imparato acabou de explicar para a gente, acima de 80% da população mundial, e em algumas comunidades esse número chega a 100%. E o que mais choca, Imparato? Doença que nós conhecemos muito sobre ela e que não precisa de remédio. Perfeito. Olha, você falou, parece brincadeira, né? Camilo colocou aí, prevenção nunca sai da moda. Nós todos fomos, na graduação, ensinados a fazer prevenção. Só que se fosse tão simples, se fosse tão fácil, nós não teríamos populações, como o Ricardo acabou de mencionar, 100% atingidas ou 80%.
E aí é muito triste, né? Nós nos depararmos, nós temos hoje, você falou algo que eu coloquei no meu post. Nós temos conceitos, nós temos técnicas, nós temos materiais, e assim, e por quê? Qual a razão? Porque provavelmente assim, não seja tão simples como nós acreditávamos lá atrás, pelo menos alguns acreditavam, ou como alguns colegas ainda ficam discutindo sobre a questão de educação e prevenção, mas é muito mais amplo e muito mais complexo, né? A Gisele acabou de colocar comportamental, sabe? Eu coloquei prevenir e não remediar, né? Mas isso sempre será, né? O que o Camilo falou, sempre. Mas não é tão simples assim. O Ricardo colocou um dado aí, tem populações 100% com 100% da comunidade atingida. É triste, né? Nós, como professores, críticos aí nesse sentido. Olá, Imparato congelou um pouquinho. Pessoal, por favor, me avisem aí se o Imparato congelou ou eu também. Imparato, se você perdeu a conexão, já peça aqui para voltar. Bom, pronto. Opa, voltou. Pronto. Que bom. Pronto. Imparato, já vamos aqui mergulhar no assunto, então, né? A gente já fez uma contextualização. Então, vamos entrar de cabeça nisso. Vamos. É possível deixar cárie na cavidade? Quais os argumentos para isso? Nossa, essa assim, é uma pergunta maravilhosa, né? Aí você comentou e mostrou as fotos. Poxa, nós estamos há muitos anos trabalhando nesse conceito, muitos anos. Outro dia me perguntaram, você mesmo hoje, nós estamos discutindo, desde quando? Ora, provavelmente nós começamos realmente a trabalhar com esse conceito em 1992. E assim, é algo que você fala, e tem esse livro que eu mostrei para você hoje, as pessoas ficam discutindo sobre mínima intervenção. Esse provavelmente seja o primeiro livro no Brasil publicado com o termo mínima intervenção ou técnicas de mínima intervenção para o tratamento da doença cárie. Publicamos esse livro em 2005. Mas para publicar o livro em 2005, nós estávamos estudando desde 95. Então, assim, a resposta hoje é que nós, de acordo até com o documento que você bem mostrou, nós não podemos mais fazer remoção total, nós não devemos mais ensinar remoção total. E, falando de uma maneira bem tranquila, sem agredir ninguém, a dentística, a odontopediatria, a especialidade de pacientes com necessidades especiais, saúde coletiva, todos os colegas que são formadores de opinião, de opiniões, os clínicos, têm que entender que as evidências mudaram. Assim como, né, o Ricardo fez uma excelente pergunta aí do conceito da cárie, mudou o conceito e não mudou o tratamento? Como é que fica isso? Exato. Então, a resposta hoje nós devemos manter dentina cariada. É óbvio que um colega pode ter, né, uma situação de uma remoção um pouquinho mais, com um pouco mais de força, outro com um pouco menos, ou com um instrumento rotatório, como você mostrou, ou com um instrumento manual, mas o conceito geral é que realmente existe evidências fortes hoje para não ter mais o ensino, né? Não tem mais. Aí, como escreveram aí, né? O embasamento científico. É verdade. Hoje. Mas estamos aqui para falar um pouco sobre isso, né, Ricardo? Exatamente. Bem, eu comecei a trabalhar com isso em 2009 e na graduação mesmo demorei um pouquinho para começar a ensinar. Meus alunos que estão por aqui também sabem disso, eu fui preparando. Mas os alunos têm a cabeça aberta, a gente se impressiona, achando que eles não vão receber. Não, nós temos muitos tabus para quebrar e não são com os nossos alunos. E aí eu fico imaginando, como na época do livro, você começou a falar disso em 1992 no seu mestrado, o Camilo escreveu muito bem ali, você apanhou muito. Nós não tínhamos evidência na época. Olha, Ricardo, isso é interessante porque quando eu entrei na USP em 92, eu fui para a odontopediatria e os professores da própria disciplina, queridos, amados, os que me formaram, né? Mas o professor Guedes, a professora Célia, o professor Ronaldo Fá, esses dois falecidos, o professor Miaxal falecido, o professor Ricardo Matias falecido. Gente,
quantas pessoas faleceram nesses últimos anos e que foram os nossos formadores. E eu os respeito até hoje, mas, na verdade, e para falar sinceramente, o meu grupo de mestrado, que tinha a Ana Regina Romano, o Silvio Sal, a Carla, nossa, a Rosângela, gente, tem muitos, a Luciane Sucasas. Nesse grupo de mestrado, nós éramos 10. E nós já cada um tinha os seus pensamentos, mas nós já contrariávamos os nossos professores. Então, você imagine, você contrariar um professor em 92, 93, mantendo uma lesão inativa, ou você fazendo remoção parcial de cárie, quando, na verdade, as pessoas assim nem estavam pensando Exato. nisso, nem se usar. Por exemplo, eu, Ricardo, no mestrado, usei durante muito tempo evidenciador de cárie. Usar evidenciador. Usei também. Remover. Então, é uma questão assim, você comentou bem, né? Mudar, alguém escreveu aí, mudar todo um conceito. E aí, eu tenho também que falar o seguinte, né? Todos eles foram resistentes, todos. A FAUSP, de maneira geral, foi resistente. Na dentística e na odontopediatria. É óbvio que hoje, 33, 32 anos, 30 anos depois, é tempo, né? Mudou, né? Mas ainda precisa mudar mais coisas. Precisa mudar mais conceitos, ainda. Exatamente. Eu vou fazendo a pauta de acordo com o texto que o pessoal vai escrevendo aqui, os nossos colegas vão participando. Agora mesmo escreveram inovação com responsabilidade e a gente tem que se apoiar nas evidências científicas. Exato. Então, na evidência científica, olha, Penha, não dá para fugir daqueles 2 artigos de 2016, né? Esses colegas, 20 caras, inclusive 2 brasileiros, você colocou muito bem, da Universidade de Brasília, a Soraya, não é? E a professora Marisa Maltz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. Foram reunidos em Leuven, na Bélgica, em 2015 e disseram, vocês têm uma missão muito importante, ajudar a gente a determinar um novo consenso de recomendação, terminologia e a forma de atuar com a cárie. Então, eu queria te perguntar aqui, eu coloco isso junto para você, à esquerda uma dentina afetada, à direita uma dentina mole infectada. E eu queria que você destacasse os principais termos. Eu removo um pouquinho, eu removo um canto, uma remoção parcial, remoção total. Como é que fica essa terminologia, em especial, dentina afetada e dentina infectada já consagradas na nossa odontologia? Perfeito, assim, ó, Ricardo. Essa pergunta é excelente, né? Como estão colocando, eu preciso abrir minha cabeça. Mas isso, Gilmadson, é normal para todos, não é? E eu acredito que falando com essa responsabilidade, falando com educação, as pessoas têm que começar a entender. Ninguém está aqui para simplesmente falar, o que você está fazendo está errado, você está atrasado, de maneira nenhuma. Mas nós temos que ter esse compromisso. Esse documento, ele chegou em um momento extremamente importante, ele consolida revisões sistemáticas com ou sem meta-análises, ele consolida vários estudos clínicos randomizados, e o importante é que, assim, quando se fala nessa terminologia afetada e infectada, ela continua. O que muda e dá mais fortalecimento é que, a partir desse documento, nós pensamos e fortalece a questão de, em lesões profundas, não se fazer mais aquela remoção com vigor. Então, nesse documento, ele deixa algo que nós falávamos, mas nós não tínhamos encontrado ainda uma forma de condensar, de explicar. E eles foram muito felizes. Eles comentam e explicitam isto, que em lesão profunda, é óbvio que tem que se fazer todo o diagnóstico de vitalidade pulpar, mas não se deve remover aquela dentina afetada que sai em lascas e fica mais amolecida. Então, hoje se fala em remoção seletiva terminando em dentina cariada amolecida, que pode ou não até ter dentina cariada infectada nesse conceito, nesse componente. E o principal de tudo é, de novo, avaliar a vitalidade pulpar e a remoção total ao redor. E eu já deixo aqui, né, uma questão que, para fazer a remoção total ao redor, tem que ampliar a cavidade. Eu fico brincando quando eu faço live, assim, a cavidade é desse tamanho, você tem que ampliar para você poder fazer remoção. Até fico brincando de mantra. Todo mundo agora aqui vai falar assim, ampliação para melhorar a visão. Porque se você não fizer isso, você não consegue fazer a remoção total ao redor. E o que mais dá
hoje, base para todo esse discurso, independente do material, é fazer o diagnóstico correto e a remoção total ao redor. E esse esquema que você também escolheu aí, ele é sensacional. Ele na verdade, não remova a última lasca. Até brinquei aí, fiz outro dia uma brincadeira aí com esse não remova a última lasca. Fala aí, eu estou falando muito, senão perguntaram como explicar isso para o paciente. Na verdade, Ricardo, me permita, mas esse é um tema... Gente, pense o seguinte, se na área médica tem uma inovação, como escreveram aí, não é? Que você tem uma proposta nova de tratamento, não invasiva, ou microinvasiva, ou minimamente invasiva. Você, como paciente, eu, como paciente, tenho que começar a entender e pensar no dente como um órgão, assim como nós temos outros órgãos. O que acontece é que nós, dentistas, e aí, como o Ricardo falou, temos que mudar muito, por quê? Nós não podemos ter esse receio para explicar para o paciente, porque ninguém conseguirá explicar, entre aspas, convencer, compartilhar, né, tomar decisão junto com o paciente, se o dentista está inseguro. Nunca ele conseguirá. Então, tem que explicar para o paciente que o melhor nível, e agora é legal falar de ciência, né, porque está toda hora falando de... Nós estamos no momento, todo mundo falando de estudo clínico, pesquisa, fase 1, 2, 3. Esse é o momento melhor para todo mundo. Agora esse é o momento. Vocês precisam confiar no que vocês fazem e tem evidência para isso. Então, a questão do convencimento será natural, bem natural. Desculpa, Ricardo, mas é que essa pergunta era muito legal. Nós estamos fazendo a pauta pelo que o pessoal completa aqui. Ótimo. Eu volto para reforçar uma deixazinha que ficou sem a resposta completa ali atrás. Olha. Lógico. Eu vou dizer aqui a minha posição, a minha interpretação, aliás, que faz com que muitas pessoas removam toda a cárie ainda. Quando eu mostro essa imagem de novo do lado esquerdo, eu vou fazer um pitaquinho na tua fala, você me dá licença. Vai, pelo amor de Deus. Nós temos lá uma dentina afetada, Penha, acho que vale isso muito na cabeça das pessoas. Olha, eu olho para aquilo, eu tenho vontade de te dizer, Penha, com 32 anos de experiência, que eu vou com uma baixa rotação, intermitente, que eu removo aquela cárie sem expor. Esse é um defeito que a experiência traz. Mas daí eu tenho a fala para dizer para os nossos colegas, eu não conheço um que não tenha provocado uma exposição acidental em uma situação como essa. Você também? É lógico, olha lá. Ricardo, veja, eu até brinco um pouco mais além. Durante muito tempo eu usei baixa rotação nessa última camada. Durante muito tempo. Eu comecei a mudar, porque eu também fui professor de dentística. Eu sei. Junto com vocês. E assim, eu ensinava os meus alunos em relação à remoção parcial na época, mas pegando a baixa rotação e removendo essa dentina que sai em lascas. Mas, na verdade, o que se tem hoje por meio desse documento e das pesquisas é que essa dentina que sai em lascas, fala sério, não dá uma coisa na gente. O Ricardo falou com 32 anos. Eu brinco com os meus alunos, com os meus amigos em lives, em aulas, dá um comichão na gente, dá uma coisa assim que a gente pega assim, deixa eu tirar essa última lasca. E aí eu fiz um vídeo, teve mais de 30 mil visualizações que eu fiz a remoção da última lasca. Então, para não passar por isso, hoje, todos nós, eu, Ricardo, Camilo e todos que estão aqui, nós vamos começar a entender que a proposta hoje, você não tem como certificar que removeu toda a dentina cariada infectada. Pode ser que uma parte dessa dentina cariada infectada tenha permanecido, mas não é fazendo um movimento vigoroso em lesão profunda que você terá essa certificação. Não se usa mais evidenciador. Então, nós temos que partir do princípio que todos os estudos na literatura, todos, no mundo, e eles se condensam nesse documento, e nós vamos fazendo um documento brasileiro agora com a Soraya, com o Fernando Borba, com a Daniela Raggio, com a Marisa Maltz, com a Luana. Esse documento brasileiro, de acordo com a ABOPED, também com a nossa presidente, professora Cidinha, ele segue assim, muito, muito próximo, mas muito próximo ao europeu. Então, não fiquem tão preocupados na remoção da última lasca. Peguem toda essa vontade, essa volúpia que tem de remoção e passe ao redor. Remova tudo ao redor. Faça como você quiser ao redor. Eu quero remover com baixo, eu quero ampliar com alto, eu quero fazer com ultrassom.
Faça como você achar conveniente, mas mantenha a dentina cariada afetada, que é aquela dentina, e hoje pelo documento até amolecida, que sai em lascas. Isso é importante, entenderam? Mas eu cometi várias exposições pulpares. Ah lá, todo mundo, eu, você, todo mundo, Várias. Penha. Eu acho que nós tiramos daqui esse reforço. Então, primeiro, nós precisamos ter objetivo para fazer isso. Só para me machucar corintiano como eu sou, né? Eu e o Camilo tínhamos certeza que você ia fazer essa homenagem para nós. Pode até tirar uma foto, Camilo, tá? Penha, daí fica claro, primeiro, como objetivo, diminuir desgaste e remoção dental com o principal objetivo, preservar, cuidar da polpa dessa exposição. Agora, a base, qual é o fundamento para isso? O que nós precisamos oferecer para isso? Você diz... Qual é o argumento que nós podemos inativar? Legal, vai lá. Legal. É assim, ó, nós temos que pensar no seguinte, eu brinco muito também e faço uma analogia como se fosse uma fissura em V, e nós hoje trabalhamos muito com a questão de selar lesões de cárie, como você depois vai mostrar aí, sem fazer abertura. Então, se a lesão está em esmalte ou dentina, você bloqueia. Quando você sela, você tira o substrato, você tira o suprimento. O que acontece com as bactérias? Pensem como se fosse uma gruta subterrânea, que tem o buraquinho onde entra a luz e entra os nutrientes. Se alguém veda, o que acontece com essa microbiota, com essas bactérias, com esses animais, mesmo aqueles cegos? O que ocorre é que existirá eles estavam vivendo numa sociedade de clímax, e eles têm um desequilíbrio. Esse desequilíbrio causado tanto pela falta de luz quanto de alimentos. Se nós hoje bloqueamos uma lesão como essa, ou naquela anterior, nós removemos tudo ao redor, mantemos dentina cariada amolecida e fechamos, as bactérias não têm mais suporte de nutrientes. E aí, como a pessoa falou, é o desequilíbrio. Eu vi outro dia um colega, e até respeito muito, né, um colega endodontista, irritadíssimo aí com o consenso europeu. Ele tentou conversar com um dos colegas do consenso europeu e mostraram para mim. Eu falei, gente, eu não tenho nada que discutir isso. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui e depois eu vou mostrar amanhã no meu curso de uma situação baseada em evidências, como é que você pode fazer, mantendo dentina cariada amolecida e molar permanente, por 5, por 6, por 10 anos. Agora, quem não assim, pesquisador que não está satisfeito, tem que fazer pesquisa. E olhem, as pesquisas, uma após outra, consolidam o que está sendo dito pela ciência. Uma após outra. São grupos distintos, variados, que trabalham desde remoção química, mecânica, com laser, sem laser, com ultrassom, sem ultrassom, com hidroxicálcio, com sistema adesivo, com bioativo. Todos chegam a uma posição. Remoção seletiva. Seletiva, selando margem. Você falou algo essencial, né? Exato. A bactéria, obtendo o selamento, ela sem substrato, ela pode ser inativada, interrompendo a progressão de cárie. Penha, nós já sabemos disso desde quando nós fazíamos a remoção total. Remoção total de cárie não significa remoção total de bactérias. E nós restaurávamos, inativávamos e nada acontecia. Esse argumento nós já sabíamos, só não aplicávamos, não é? Exatamente. Olha, eu tenho que fazer um aspas aqui, que entrou um amigo, que é o Paulo Kramer, que é um cara da odontopediatria, que é do Sul, e o Sul sempre teve uma grande força, a Marisa Maltz, o Fernando Borba, o Paulo Kramer, a Ana Regina Romano, que é minha amiga de turma. Eles lá no Sul sempre tiveram assim um pezinho à frente do que o nosso, né? E eu me guiei muito por isso. E o Kramer foi um cara que até hoje é meu amigo, contemporâneo, mas um cara que já pensava também diferente. E é óbvio, né, que existem sempre divergências, mas atualmente, quando você fala nesse conceito de remoção seletiva, vejam, todas as bases científicas, o que fica legal para os colegas aqui é assim, ó, todos os estudos científicos no mundo, todos, qualquer situação que se faça revisão sistemática e for comparar remoção total versus parcial, ou remoção total versus seletiva, ou não remoção, todos mostram os aspectos positivos. E eu vou além, Ricardo, de mais uma questão que é interessante. Estamos comentando aí de deixar cárie, deixar tecido cariado.
a expectativa, né, nossa de vida aumentou. Consequentemente, na década de 50, os nossos dentes deveriam manter-se, né, em boca, vamos imaginar, 50 anos. Hoje nós falamos de 80, 70. Então, quanto mais tarde nós partirmos para a decisão restauradora, melhor. E aí isso eu aprendi também muito com o professor Busato. Você lembra do Sim. cara que era uma sumidade, entendeu? Então, isso tem que ficar claro. E eu digo assim, aos poucos as pessoas irem respirando, sabe, um pouquinho melhor. Olha, isto hoje é o melhor para o paciente. Não é nem ficar batendo boca, né? Assim, ficar batendo boca com fulano. Não. Quem tem que pesquisar, pesquise. Quem tem que seguir pesquisas, siga as pesquisas. Agora, não fica no Instagram, no Facebook, causando, né? Porque tem gente que gosta de causar. Penha, deixa só para a gente não deixar, então, sem a nomenclatura, dentina infectada ou dentina mole. Dentina afetada ou... Na verdade, é assim, ó. A dentina mais amolecida, mais úmida, é aquela dentina necrótica, aquela primeira camada que você se depara normalmente. O que praticamente todos os estudos mostram é a necessidade de remoção em dentes permanentes dessa camada, que é bem amolecida. O paciente é indolor, o paciente não sente dor na remoção. Quando você remove essa camada e você chega em uma dentina mais seca, ela, consequentemente, terá menos bactérias, ela começa a sair mais com uma textura, mais em lasca. Se você for aprofundando essas lascas que nós brincamos, vai ficando com uma dentina ainda cariada, mas mais firme. E isso está previsto até no consenso, para aqueles colegas que ficam, mas eu quero remover um pouquinho a mais. Ok, porém tem que tomar um cuidado, porque em lesão profunda, se você vai no a mais, você provoca exposição. Então, a dentina infectada é aquela totalmente amolecida. A afetada é aquela dentina cariada que ela tem já um aspecto mais de lasca. Você pode até permitir assim, e encontrar na questão de dureza dentina cariada afetada com uma certa maleabilidade. Mas o que dá para se reconhecer clinicamente assim, não é aspecto de cor, é de textura. Essa dentina cariada infectada, todo mundo quando pega um instrumento manual e remove, ela sai muito facilmente. Ela não fica presa às paredes. Né? Ela é como se fosse uma biomassa. Por isso que, às vezes, nós falamos, e eu me permiti falar aqui, que não dá para ter a certeza, quando os colegas falam, como é que eu posso ter a certeza? Não existe a certeza clínica, a não ser que você faça um teste microbiológico. O que nós temos hoje? A certeza científica de que remoção seletiva de tecido cariado, partindo do pressuposto que você removeu a dentina infectada, ou a maior parte dela, e fez um bom vedamento, você tem, sim, condições de falar para o seu paciente que esse é o melhor tratamento que a odontologia pode oferecer no mundo. Então, eu hoje não fico mais discutindo muito essa questão de... eu removi toda a dentina, entendeu? Você falou tudo, Penha, porque dentina infectada ou dentina mole, dentina afetada ou com os 3 nomes, cariácea, firme ou dura, deixa dúvida? Deixa dúvida. É uma classificação histológica de Ogawa 1983, que você não precisa se desesperar, porque você tem uma evidência de que esquece essa classificação, de qual é ela, sabendo que você pode selar. Acho que isso é o essencial. Perfeita colocação. Completou. Vamos em sequência aqui no nosso bate-bola agora, mostrando os casos clínicos. Então aqui, Penha, como proceder diante de uma lesão sem cavitação? Depois nós vamos para profunda e muito profunda. Ricardo, hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito com os critérios do ICEDAS, até para tornar menos subjetivo, não é? Essa classificação de lesões de cárie. Mas se você observar lesões de cárie em esmalte, com microcavidade, por exemplo, tem uma microcavidade, essas lesões hoje, se nós vamos pensar pela própria Academia Americana, pela Associação Brasileira, até deixei esse livro aqui, esqueci de te passar, mas eu quero mostrar para os colegas. Boa. Esse é o livro da Associação Brasileira de Odontopediatria, hoje. Tá? E este livro aqui, ele agora está sendo reimpresso. A primeira edição dele já foi esgotada. E ele traz, assim, em cada capítulo, um quadro de recomendação. Então, o Feldens e o Fausto, 2 grandes nomes da odontopediatria, foram os responsáveis pela organização. E ele traz, por exemplo, resposta para essa situação que você está mostrando. Lesões em esmalte.
cavitadas ou não, ativas, né? Porque inativas nós vamos observar, acompanhar, controlar. Elas não devem mais passar pelaquela época que nós ensinamos, que nós pegávamos ameloplastia. Ameloplastia, técnica invasiva, técnica isso, selar. Ou seja, condicionamento ácido. Aí nós temos uma questão que se pode discutir, que está no livro da Soraya e já existe revisão sistemática também com meta-análise, que é a aplicação do adesivo antes do selante. E alguém perguntou, a melhor evidência que tem para essa situação é selante resinoso, não é selante ionomérico, embora a Betinha, nossa querida aluna orientada da Mariana Braga, foi premiada agora na SBPQO, um trabalho maravilhoso, e no trabalho dela, né, que eu estou participando pela minha história, está se pensando na questão de começar a usar o iodo de vidro. Mas a melhor evidência de selar lesão de cárie em esmalte, ou mesmo depois em dentina, e nós não fazemos mais abertura, nós bloqueamos. Pensem de novo naquela fissura em V, né? Tem animais vivendo ali onde, na verdade, nós temos oxigênio e onde nós não temos oxigênio. O problema não é a questão do oxigênio, é a questão do substrato. As pessoas têm que entender isso. E não tem estudo na literatura que fala o seguinte: fizemos um grupo controle e o outro selando. E, nossa, o grupo que nós selamos, as lesões progrediram. Não existe no mundo. Então, vejam, é óbvio que todos nós aqui, acho que alguém comentou, poxa, eu preciso me adaptar melhor. Lógico, isso faz parte. O Ricardo não falou que fez exposição? Você acha que eu não fiz? Quantas vezes nós erramos? Camilo, quem é da nossa geração, errou muito mais. Eu vejo que assim, o Ricardo, o próprio Camilo, o Garófalo, vários colegas da dentística também passaram por isso. Então, é normal que nós tenhamos. Eu vejo hoje que assim, o melhor para o paciente é, de novo, aquela filosofia menos é mais. Desde 2012, menos de 2012 na medicina já é praticada. Se você tem a possibilidade de selar, não restaure. Tem aqui também, menos é mais. Ótimo. Já Perfeito. cavitada, em amarelo, sucos pigmentados, restritos, selamento biológico. Em verde, cavidades em esmalte, chegando, como mostra ali no círculo verdinho, chegando em dentina. Menos é mais também. Excelente. Ó, tá vendo? Ele me mostrou uma sequência de fotos, eu falei, Ricardo, não vou mexer em nenhuma, vou deixar todas. Eu só quero colocar uma minha final. Esse é o quadro, Ricardo, que assim, ó, pô, eu vou convidar de novo as pessoas. Eu sei que você vai fazer a propaganda depois. Amanhã, às 20 horas, nós já estamos com milhares de inscritos num curso de mínima intervenção. E essa imagem aí que você colocou, Ricardo, imagine quantas pessoas podem se beneficiar, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos. Porque nós, na odontologia, aprendemos a observar essas lesões e invadir com um instrumento rotatório. Eu cansei de fazer. Eu acho que, sei lá, os meus primeiros 10 anos foram realmente nessa filosofia. Né? Hoje, qual é a melhor proposta? A proposta é, de novo, selar com selante resinoso. Você bloqueia, você não. Olha como é que está esse caso aí. Ah, mas o que acontece? Gente, não estou aqui eu, Ricardo, Camilo, Curaprox e outros colegas aqui, Paulo Kramer. O Kramer é um dos primeiros artigos publicados na JBP, né, um estudo clínico, né, porque eles nem fizeram grupo controle de lesão de cárie em dentina em dentes descidos. Aquilo me encantou. Em 2014, nós publicamos o estudo, que é um dos melhores do mundo, que está no documento europeu. Gente, lesões, imagens radiolúcidas, vocês, eu, Ricardo, nós devemos começar a conversar com a radiologia ou o centro de radiologia para comentar com eles. Essas imagens radiolúcidas não podem mais ser discutidas assim por eles, mostrando uma necessidade e a lesão de cárie e tem que ser tratada. O tratamento, por exemplo, ele é feito, mas de que forma? Microinvasiva, que é o que vocês estão vendo aí. Selar de uma forma microinvasiva. Não abram mais essas cavidades. Assim, acho que alguém vai lembrar aqui do ciclo restaurador repetitivo do Elderton. Não é? Aí mudaram recentemente, colocaram o espiral da morte. Mas, na verdade, o ciclo restaurador ele tem que ser discutido assim. Ó. Se eu não entro com uma alta rotação agora e eu selo, eu tenho condições claras e científicas de manter, sem progressão. Agora, preciso preparar o meu colega, preciso preparar
o paciente, mas eu primeiro preciso me preparar. Isso é importante. Penha, antes de eu mostrar duas sequências que você me enviou, uma em dentes descidos e uma em dentes permanentes, qual a postura diante de dentina cárie profunda, muito profunda, com dentina mole? Fala um pouquinho para nós sobre o curso que você inicia amanhã de mínima intervenção às 20 horas. Eu já estou inscrito lá, viu? Só que antes eu queria dar para o nosso seguidor a segunda palavra-chave. Vamos falar de mínima intervenção? Segunda palavra-chave, mínima intervenção. Divulga para nós, Penha, o que você vai trabalhar lá amanhã? Cara, esse curso aí veio num momento de pandemia, uma situação muito triste da nossa história. Eu com duas amigas, a Marina Belo e a Mariane Ferrão, nós propusemos fazer um curso online. Nós tínhamos um curso presencial. Aí eu reuni um time assim, né, maravilhoso. Fernando Borba, Soraya Leal, Daniela Rajo, Sandra Calil, Camilo e vários outros colegas para falar de tudo que é mínima intervenção. Então amanhã, né, a aula é rápida, né, uma hora e pouco, nós vamos fazer o lançamento da nossa terceira turma para poder utilizar mínima intervenção na odontologia. Então não perca amanhã uma hora e pouco de aula. E depois nós vamos conversar bastante para lançar nossa terceira turma, que é uma surpresa. Nós achamos que teríamos uma turma, vamos para a terceira. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Aí você falou de lesões profundas. Olha, é interessante, né? Em dentes descidos, no nosso, eu vou até mostrar de novo, esse vale a pena todo mundo comprar, né? Não é só para odontopediatria, não. Já esgotou a primeira edição, está na reimpressão. Nós, hoje, seguindo os melhores parâmetros científicos, o principal numa situação como essa é avaliar a vitalidade pulpar. Depois dessa avaliação, ampliação, caso se opte por fazer remoção seletiva, melhorar o mínimo, nesse caso já tem a abertura, e fazer remoção total ao redor. Fazendo remoção total ao redor, não há evidência hoje para usar, por exemplo, nenhuma substância química. Eu sei que alguém pode falar, poxa, mas eu adoro usar clorexidina, eu adoro usar cariostático, eu quero fazer terapia fotodinâmica. Gente, eu quero usar um material bioativo. Na verdade, o nível de evidência hoje sugere que nós não precisemos colocar nenhum tipo de material além do material restaurador. Então, se eu uso o nome de vidro, eu vou usar o nome de vidro de alta viscosidade e restaurar. Sem mais, fizeram uma pergunta, eu me lembrei, sem mais aquela questão de deixar alguns dias, semanas ou meses. Nós vamos como uma forma de tratamento definitiva preconizada pelos melhores grupos e no documento. Se eu penso numa resina composta, eu já penso em fazer, por exemplo, sistema adesivo, mas aí está lá na frente. Mas essa daí, eu não sei se eu passei para você a outra, esse livro aqui. A pessoa perguntou, deixa eu mostrar de novo. Está aqui, ó. Esse livro. Diretrizes para procedimentos clínicos em odontopediatria. Então, é uma lesão assim, ó, muito profunda, você já vê menos de meio milímetro, interproximal, né? Na verdade, a mesial você pode até considerar também como profunda ou até moderada. Correto. Né? Mas essa da oclusal é uma lesão muito profunda. Não, o que nós temos hoje preconizado? Exatamente fazer remoção depois da avaliação da vitalidade pulpar, remoção total ao redor. Olha as lascas lá, Ricardo, que você mostrou lá na dentina cariada afetada. Que é como você falou, não estamos aqui agora para querer ensinar qual é essa dentina cariada afetada. Né? Pode ser que exista em alguma trama dessa dentina alguma parte infectada. Mas o que nós temos condições hoje? Quando você veda, quando você restaura, você não tem progressão. Pode até acontecer de fraturar a parede, fraturar o material. E isso acontece. Por exemplo, esse caso é um caso nosso, lá da FAUSP. Essa parede aí, que nós estamos vendo aí da cúspide disto-palatal, depois de 2 anos ela fraturou. Mas o que acontece? O dente, que é um órgão, está lá, preservado. Não teve progressão. Isso é sensacional. Acho que tem aí, ó. E você vedando. Aí, gente, é uma questão de opção, né? Você pode vedar com nome de alta viscosidade, com nome modificado por resina, com resina composta. Hoje, para a dentista, que sabe muito mais do que a gente, a odontopediatria começou um pouquinho tarde a usar sistemas adesivos universais, resinas book fill. Então, a dentística e materiais conhece muito mais do que a gente.
mas nós trabalhamos muito também com enema de vidro. Então, essa é uma proposta, por exemplo, com enema de vidro de alta viscosidade. E acompanhando. Por isso que você colocou muito bem, Penha, eu destaco aqui, porque eu vim acompanhando os nossos seguidores, eu quero destacar duas perguntas aqui, por isso que você frisou, remoção lateral, nós precisamos de selamento em toda a lateral, por isso que na lateral, a RT, nós temos que remover toda essa cárie e esmalte apenas regularizado, isso é fundamental. E, Penha, você, de certa forma, respondeu para a Mirella, que perguntou aqui para a gente, em cavidade aberta com dor, sela também? O estado de vitalidade pulpar é fundamental. A dor pode vir apenas porque tem troca do meio interno com o meio externo. Exato. Né? Você e eu tem quero, que avaliar. como nós não temos tempo para abordar tudo, eu quero que me perguntar se amanhã você responde um pouquinho sobre uma outra pergunta que foi interproximal, infiltrantes de cárie sem cavidade. Você vai trabalhar isso tudo amanhã também? Vamos. Inclusive, nós temos já trabalhado também com a questão de infiltrantes em lesões proximais, né? Que como técnica, por exemplo, aí uma questão pessoal, para quem gosta de selar ou para quem gosta de paralisar lesões que são proximais e, no caso, estão com imagem radiolúcida, mas não tem cavidade, a técnica com Icon, ela é realmente muito mais fácil do que um selante, como eu também gosto de fazer. Então, isso é bem interessante, mas amanhã eu falarei. Agora, esse último caso, cara, foi um aprendizado na minha vida, tá? Esse último caso foi um aprendizado. A Ana fala que quer 3 horas de live. Tá bom, vamos fazer uma outra, um jogo de bola. Esse caso, Ricardo, é um paciente de São Luís do Paraitinga. Nós chegamos lá em 2000, 2001, fazíamos mutirões de saúde. E esse menino aí, na época, aí ele já não era tão menino, mas eu o recebi com 6, 7 anos de idade, depois ele foi para 12 anos, e a doença acompanhando ele, né? É aquela tragédia, aquela destruição que você fala, meu Deus do céu, o que se pode fazer? O que é interessante, eu não sei se tem aí com adesivo. Aí, perfeito. Olha só, nós estamos em 2020, né? Em 2014, nós já praticávamos essa questão de ampliação, remoção total ao redor, deixando aquela dentina cariada, e nós íamos direto para sistema adesivo, em 2014. E adesivo, assim, condicionamento ácido, primer, adesivo, ou quando tínhamos primer bond, e aí usávamos e resina, em incrementos. Não sei se está aí com adesivo. Eu te passei com adesivo? Não. Ah, que pena. Nós temos assim, já restaurado. Com sistema adesivo, resina composta, 2020. Aí eu fiz uma brincadeira outro dia, não é? Tem uma remoção seletiva, tratamento de canal. Olha lá, eu brinquei aí, falei assim, ó, e agora, José? 2020. Então, gente, para que as pessoas... Amanhã eu vou falar bastante sobre isso, porque, aliás, vou deixar uns 15 minutos. Nada de endo. Mas ninguém está aqui para criticar a endodontia. Pelo amor de Deus, nós não vivemos sem a especialidade de endodontia. Somos dentistas. Né? Ninguém... Agora, o que nós temos que entender... Veja, a própria odontopediatria tem que mudar os seus conceitos. Então, se eu, em algum momento, fazia muita endodontia, hoje eu faço mais remoção seletiva e não exponho o dente. Eu não abro mais, faço mais selantes, eu faço mais prevenção. Então, eu tenho que pensar. Esse é um caso com 6 anos de acompanhamento. E nós temos um caso publicado sem proteção do hidrocê, só sistema adesivo. E aí é o que eu fiquei brincando com aquele colega, né? Respeitando, mas falando para ele. Falou, olha, gente, 6 anos já não tinha que ter dado, então, algum problema pulpar, já que as bactérias, né, estão lá agredindo. Gente, a lesão radiolúcida está permanecendo no mesmo estágio há 6 anos. Aí é uma questão que nós temos feito isso há 12, 13, 14, 15. O artigo com o maior tempo que nós publicamos é de 2000, é com 14 anos de acompanhamento. E vamos agora com 17 anos. Então, isso é assim, ó, nada mais do que seguir evidências. Eu sou de uma geração que fazia totalmente diferente. Eu estou rindo aqui porque eu tenho mais 2 perguntas para você. A primeira é, o pessoal está aqui perguntando, quem é esse Penha? Quem é o Penha? Sou eu. O meu nome explica aí de novo para quem chegou depois. O meu nome é José Carlos Petorossi Imparato. Quando eu abrevio o P, não tem nada a ver com Penha. É que quando eu morava na Penha e o Ricardo morava na Penha, a Penha era a Penha, era uma outra cidade. Colinas da Penha. E eu fui estudar no Mackenzie. Não tinha metrô, só tinha ônibus. Quando eu cheguei no Mackenzie, eu era o único cara da Zona Leste. Aí o professor de física,
Ralph chegou, começou a falar o nome, onde você mora, onde você mora. Aí eu falei, eu moro na Penha. Ele, o quê? O máximo que eu conheço da Penha é Flor da Penha. Era uma antiga escola de samba. E aí já viu, né? Como é que ficou meu apelido? Flor Penha. da Penha. Flor da Penha primeiro. Flor Depois, da Penha primeiro. Tiraram o Flor e ficou Penha. Acho que os nossos colegas também não sabem, né? Muitas vezes você vai dar curso por aí, né? Você mantém a elegância até hoje, mas acho que eles não sabem que você tinha um braço de 50 centímetros, né? Era o nosso halterofilista, né? Muita gente não sabe. Bem, a segunda pergunta fundamental também passou por aqui. Eu peguei o link e não vou perder com essa imagem que eu vou colocar para você. É uma coisa que todo mundo pergunta para a gente. E aí, quando a cavidade é classe 2, nós temos uma margem de exposição muito maior. Como é que o que é remover periférico, remover lateral na classe 2, em Pará? Esse é o maior desafio que nós temos. O maior desafio. Tanto para dentística quanto para odontopediatria. Essa daí, se não me engano, é do Schwendick, não é? Se não me engano. Claro. Schwendick. Essa daí, ela está como uma lição, né? Remoção total do tecido cariado na parede cervical, remoção total na parede vestibular, remoção total na parede lingual. Então, você tem aqui, ó, com o meu queixo aqui, ó, é a parede cervical, totalmente removido o tecido cariado. Ou seja, você tem na conformidade da cavidade sem tecido cariado. E na parede axial, que aqui é a minha barbinha, deixando ali as lascas, entendeu? Ou seja, aqui, ó, você não remove. Na verdade, qual é o grande erro nosso? Pegar um instrumento manual e já passar lá na parede axial, para dar aquela coisa gostosa que a gente sente. Essa daí é uma cavidade ali, um exemplo maravilhoso. Vocês viram que tem dentina cariada na parede axial. Isso é sensacional. Mas eu acho, Ricardo, que é uma questão ainda que nós vamos avançar muito em lesões proximais. Desde aí uma situação de infiltrar, de aplicar cariostático, de não fazer mais invasões. Amanhã também falarei sobre isso. Perfeito. Eu peço aqui mais uma licença para você agora. Nós vamos tendo aqui em torno de 7 minutos. Eu quero aproveitar para o pessoal que nos seguem fazer, como eles já estão acostumados também, uma promoção que é da escova hidrossônica Prod Profissional, que é uma escova, a inovação que a Curaprox lançou há 2 meses, é hidrossônica porque ela tem estímulos e pulsos sônicos que chegam até 42 mil ciclos. Já chegou a sua, em parceria aqui a Curaprox vai mandar uma para você, já chegou? Olha lá. Olha lá, já recebeu a sua. E o nosso seguidor que gosta, que tem interesse na escova elétrica hidrossônica, compra, os 50 primeiros que aparecerem por lá e apresentarem esse voucher no momento da compra, escrevendo Curaprox 250, todos aqueles que chegarem lá vão ter R$250 de desconto na compra dessa. Queria também a tua licença para divulgar esse curso, essa próxima live da sexta-feira, que é o professor Celso Oliveira, um dos nossos periodontistas, vai entrevistar o professor Dr. Rudá França Moreira e eles vão conversar sobre estética dental e microabrasão. Então, na próxima sexta-feira, às 20 horas, o professor Celso entrevistando o professor Rudá. Penha, a gente vai se aproximando do fim aqui, mas eu sei que você gosta de prevenção tanto quanto eu. E aí a gente falou de cavidade e eu preciso te perguntar os pré-requisitos para a gente fazer a tomada de decisão antes, mesmo depois. Terminamos essa, selamos a cavidade, deixamos cárie lá dentro, tudo bem. E aí, diz para o paciente procurar quando tem dor, o que nós fazemos? Na verdade, Ricardo, essa conversa é o que nós estamos discutindo logo do começo em termos de prevenção. Hoje, nós temos que começar a entender melhor e depois desses 33 anos, entender, né, com quem nós lidamos, quem são os nossos pacientes. Provavelmente nós tenhamos muitos pacientes aí, e muitas pessoas, melhor dizendo, que não tem nem rede de esgoto, que não tem água potável. Ou seja, quando você fala de evidência científica e vai discutir com o seu paciente no seu consultório particular, é bem provável que você consiga uma aceitação ou um entendimento dessa desbiose. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando você está do outro lado também, trabalhando em outras frentes, nós temos aí sim situações que nós precisamos melhorar muito. Mas de uma maneira ou de outra, no serviço público ou no serviço privado, onde quer que nós estejamos trabalhando, não se faz odontologia sem trabalhar com dieta.
Então, durante muito... Isso não é novo, gente. Nos livros de odontopediatria, o Celso, nosso querido aí, durante anos tinham capítulos de dieta, nutrição. Lembra do livro do professor Guedes? E nós nunca, assim, nunca não. Saudoso professor Guedes. Saudoso professor Guedes. Nós deixamos aquele capítulo ali do lado. E a própria questão da higienização ensina-se, mas ao mesmo tempo não se retém nada. Então, vocês fazem um trabalho aí maravilhoso aí, e aqui não vai nenhum jabá, não, mas como falaram aí, mas é uma questão de acreditar. Realmente, nós precisamos enfatizar cada vez mais sobre a questão de dieta, por meio de relatório, questionário, tentar interferir, porque não se trata só de saúde bucal, se trata de saúde geral, isso é fundamental, e a questão de higienização, e um pouco mais além, compartilhar isso com o paciente. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, se eu opto por selar uma lesão de cárie, não basta simplesmente a questão de selar a lesão de cárie e o paciente continuar com uma dieta totalmente desequilibrada, sem higienização, sem utilização de conceitos básicos. Pode até ser que aquela lesão que eu selei, ela fique paralisada, mas com certeza o material se deteriorará mais cedo, ou terá uma menor longevidade. Então, hoje, eu acredito muito, mas muito, cada vez mais na minha vida, essa questão assim, ó, não fiquem, né, nós dentistas, super responsáveis por algo que tem que ser compartilhado. E essa questão de compartilhado, como vocês ensinam muito bem, falam muito bem de higiene, isso tem que ser cada vez mais frequente. Mas não com certos programinhas que as pessoas ficam falando de prevenção. Essa prevenção que alguns ficam vendendo por aí, nós já conhecemos há 30 anos. Então, quer dizer, a questão não é mais essa. A questão é realmente, se eu penso na proposta de mínima intervenção tem 6 pilares. Então, tem prevenção, tem manutenção de restauração, tem tratamentos, tem remineralização, tem retornos periódicos. Então, tudo isso é mínima intervenção. Detecção precoce, não é só remoção. Lógico, nós pegamos aqui um recorte para falar de remoção. Quem sabe aí mais para frente a gente faz mais um recorte, chama mais pessoas. Mas eu acho que o recado é bem por aí, tá? Nós temos que compartilhar. Isso é fundamental. Se o paciente não quer ser tratado, infelizmente nós não conseguiremos fazer. Esse é o recado atual. Não adianta. Não existe técnica mirabolante. E pensar que dente é um órgão, não é? Então, eu acho que se nós começarmos a pensar em unir essas questões, nós teremos aí um caminho muito legal. Por outro lado, se nós deixarmos a odontologia cair como alguns pensam, nós vamos, assim, fracassar. Então, nós estamos num ponto que agora é assim, ó, seguir firmes e fortes, né? Eu acho que é bem por aí. Eu vou citar aqui, Penha, as pessoas conhecem você muito bem, mas a gente foi brincando aqui desde um apelido, Penha, como nós chamamos, dos 35 anos que eu te conheço. E eu quero citar uma outra paixão que você tem. Você é um cara que busca um mundo melhor o tempo todo, preocupação com os animais. Nós temos um pouquinho mais de um minuto, Penha. Eu queria que você... eu quero destacar para todo mundo a preocupação com a sustentabilidade que você tem, né? E quando você escreveu lá para o Hugo, como é que está o projeto? Né? Eu quero destacar que esse é um projeto Cura Cycle, em parceria com a ONG Amigo do Bem, organizado por um outro querido, que é o Maurício Querido, e que tem a proposta de recolher as escovas, não precisa ser da Curaprox, do que você quiser, para reciclar e transformar isso em dinheiro e ajudar instituições de caridade, formando obras de arte, placas para a construção. E eu sei que é um assunto que também você é um apaixonado. E para você finalizar nesse minutinho que você quer, que nós temos, eu quero colocar aqui de novo para você destacar para a gente, Penha, mais um pouquinho do seu curso de amanhã, que começa às 20 horas, até que a nossa live eu possa encerrar. E com isso eu vou dar a terceira palavra-chave, @Emparato na rede, ok? @Emparato na rede. Com a palavra você para encerrar, meu amigo. Cara, ó, primeiro foi um prazer, Camilo, Hugo, Ricardo, para não ficar esquecendo, e em nome de vocês, os demais que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Amanhã nós estamos aí com esse curso, formaremos a terceira turma de mínima intervenção, falando um pouco de tudo que nós comentamos aqui. E eu não posso deixar de falar realmente que eu venho lutando. A Sandra Cali é uma das primeiras a falar de sustentabilidade na odontologia.
Eu sou um naturalista, um cara ecológico, e eu fico indignado de ver, né, o que vem acontecendo. Então, quando eu falei com o Hugo, falei, pô, isso é sensacional, precisa ser mais divulgado. E aqui vai um recado para todas as empresas. Todas as empresas deveriam fazer isso. Tá? Empresas que fabricam resinas, ionômeros, tubo de resina, tubo de ionômero, tubo de fio dental, refil de fio dental. Todo mundo tem que se preocupar para ter um meio ambiente, se Deus quiser, melhor. Nós não podemos deixar passar isso daí também. Então, parabéns mesmo pelo que vocês estão fazendo aí. E o querido da ONG, eu já fui dar palestra para eles. Na verdade, hoje, nós é que fazemos a capacitação lá para aquele grande grupo, e dia 26 nós faremos mais uma aula gratuita para a ONG lá, de mínima intervenção. Então, o pessoal escreveu aqui, como faço para ter a caixinha? Basta você escrever para educacional@curaprox.com.br. A Curaprox te envia isso gratuito para o seu consultório. Assim que você receber, você pode colocar no seu consultório e fazer todas as coletas. Quando você completar a caixinha, você encaminha isso para a Curaprox pelo correio. Você vai receber um número de identificação que a Curaprox depois te transforma esse seu investimento do correio em benefícios na compra de produtos, e a Curaprox faz chegar à mão da ONG Amigo do Bem, que transformará isso, é o famoso cradle to cradle. Vamos usar bem o plástico de uma forma racional, promovendo a sua reciclagem. Meu amigo Imparato, meu amigo Penha, um prazer enorme ter dividido. Estou aqui arrepiado ter dividido esse espaço. Cara. Olha, gostaram tanto que o Instagram deixou a gente estourar o tempo, que eu estou aproveitando um pouquinho isso. Eu quero te dar um abraço enorme, que a gente se encontre mais vezes desse Brasil afora, levando mensagens verdadeiras, com evidências científicas, mensagens de prevenção, porque cada vez mais prevenção vai ser o ofício do cirurgião dentista. Um abraço, meu amigo. Um beijo para vocês, cara. Adorei. Amei estar com vocês. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Até breve, até sexta-feira, com a live do professor Celso e o professor Rodá conversando um pouquinho mais com a gente sobre estética dental e microabrasão a partir das 20 horas. Um grande abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Um beijo para vocês.